Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico e nós vamos orar. Enquanto isso, os irmãos podem se acomodar para estudarmos a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, nós agradecemos por mais um dia de vida, pelo cuidado, pela proteção, pelo livramento, pelo sustento, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu durante esse dia. Louvamos ao Senhor, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como família para prestarmos o nosso culto ao Senhor e para, juntos, em família, estudarmos a palavra do Senhor. Abençoe, ó Deus querido, a cada um de nós, abençoe cada família da nossa igreja que se reúne para estudar a palavra do Senhor. Que todos sejam edificados, o culto que cada família presta ao Senhor nesse momento possa ser agradável ao Senhor, ó Deus querido, e que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus querido, cada família da nossa igreja, abençoando a nossa igreja, ó Pai. Pedimos a iluminação do Senhor, esta é a nossa oração com gratidão no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa visão panorâmica, o nosso estudo panorâmico do Antigo Testamento. Hoje é o livro de Malaquias, então convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Malaquias e nós vamos estudar então de maneira panorâmica esse livro, visão panorâmica do livro de Malaquias. Abra aí a sua Bíblia e logo no primeiro versículo, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, aí nós já temos o nome de quem foi que escreveu este livro, o livro de Malaquias. A pessoa do profeta Malaquias foi chamado por Deus para se dirigir à nação de Israel ou àqueles que haviam voltado do exílio babilônico. Mas vamos caminhar aí dentro de algumas informações para ajudar os irmãos numa melhor compreensão desse livro. Em primeiro lugar, então, sobre o escritor. Quem foi que escreveu? O profeta Malaquias, já lemos aí no versículo 1, só para os irmãos compreenderem como é que Deus ele chama a pessoa certa para a obra certa, para o ministério certo. O nome de Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias, ele é o mensageiro de Deus, e ele vai falar também sobre, já mais para o final do livro, ele vai falar sobre a vinda do Senhor ao seu templo, o Senhor virá ao seu próprio templo. Ele fala do mensageiro, então também, sendo João Batista o mensageiro, e aquele que vai preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, o mensageiro de Deus, o próprio Deus que vem para purificar o seu povo. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas só para os irmãos entenderem que o nome do profeta está relacionado à profecia que ele vai trazer ao povo, que ele vai ministrar ao povo da parte de Deus. Então, Malaquias significa meu mensageiro, ele é um mensageiro de Deus que vai trazer a sentença pronunciada. Veja o que é sentença, uma palavra de julgamento para Israel ou contra Israel. E Malaquias é esse instrumento, é o mensageiro de Deus. Para quem ele escreveu? Já falamos também, a sentença pronunciada pelo Senhor é contra Israel. Está escrevendo para o povo de Israel, o povo da aliança. Israel sendo o povo da aliança de Deus, ou com quem Deus tem uma aliança. Mas sabemos que nesse momento muitos haviam voltado do cativeiro babilônico, mas nem todos. Eles estão agora em Jerusalém, já lemos isso nos livros lá de Esdras e Neemias lá atrás. Depois lemos Ageu, Zacarias, são profetas pós-exílicos. Eles vão falar para esse povo que retorna do cativeiro babilônico, que reconstrói o templo em Jerusalém, reconstrói os muros em volta de Jerusalém. Então é para esse povo que esses profetas pós-exílicos está
estará falando ou falou, né, no passado. Então ele está se dirigindo ao povo de Israel, aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Mas ele está falando também para a igreja. É claro que essa palavra de Malaquias para Israel, o ensinamento de Malaquias para Israel, ele também nos alcança a igreja de Deus no presente. E nós, como nós vamos ver, o livro de Malaquias é um livro muito relevante para a igreja. Ele vai tratar de uma questão de grande importância para a igreja. Ele vai tratar da questão do culto a Deus, do culto que a igreja deve prestar a Deus. Malaquias ele vai trazer uma palavra de confrontação, né, para o povo de Israel em relação ao relacionamento desse povo com Deus e em relação ao relacionamento do povo com a lei de Deus e com o culto a Deus. Então ele vai abordar essas questões nesse seu livro, nessa sua sentença contra o povo de Israel. Então ele está falando para Israel, ele está falando também para a igreja. A gente vai ver a relevância desse livro para nós hoje, quando nós passarmos a tratar dos ensinos que podemos tirar aí do livro do profeta Malaquias. Quando e por que Malaquias escreveu esse livro? Primeiro, a data. Os estudiosos, eles datam o ministério de Malaquias, e inclusive a lei, quando Malaquias escreveu esse livro, entre os anos 458 e 433. Então, está nesse período. Você vai encontrar estudioso que coloca lá em 458. Outros estudiosos colocam lá em 433. Eu li um estudioso que coloca em 430. E ele entende que entre a vinda de Neemias para Jerusalém, para a reconstrução do muro, houve um período em que Neemias voltou para a Pérsia, né? Não é Babilônia mais, porque a Média e a Pérsia tomaram domínio, então não é Babilônia mais, é sob o domínio, a região que era Babilônia agora está sob o domínio do Império Medo-Persa. E então Neemias voltou para se apresentar ao rei, para prestar relatório. Ele passou um tempo, nós lemos lá quando ele pede ao rei para ir, ele que era copeiro do rei, pede ao rei para ir a ver como estavam seus irmãos em Jerusalém, estabelecer um tempo. O rei estabelece um tempo para ele ir e voltar. Ele vai, cumpre o seu trabalho, volta conforme determinado pelo rei, presta o seu relatório ao rei, certamente o rei o autoriza e ele volta novamente para Jerusalém. Então, Malaquias, ele falou, segundo esses estudiosos, nesse período aí. Então, ele pode ter influenciado na reconstrução do muro, naquele período da reconstrução do muro. Isso segundo alguns estudiosos. Nós não temos aqui, Malaquias, ele não vai nos falar conforme os outros escritores, Ageu, por exemplo, Zacarias, por exemplo, eles datam assim a palavra do Senhor que veio a eles com grande precisão. A gente consegue até, os estudiosos até conseguem fazer uma cronologia da mensagem, das visões de Zacarias, por exemplo. Essa visão aconteceu na data tal, no mês tal, porque ele data as suas visões. Malaquias não estabelece essa data. Ele já começa logo dizendo que é sentença do Senhor contra Israel proferida pelo profeta Malaquias. Ele já entra logo anunciando qual é o seu tema, é sentença do Senhor contra Israel. Então, a ideia é que esse livro foi escrito nesse período aí, né, entre 458 e 433. Por que ele escreveu esse livro, né? O que levou Malaquias a escrever esse livro? Na verdade, é porque, acima de tudo, ele foi chamado por Deus para levar uma palavra de Deus à nação de Israel, uma sentença de Deus à nação de Israel. Mas qual é o período? O que estava acontecendo no período em que Deus chamou Malaquias? Quase 100 anos já haviam se passado desde que o povo voltara do cativeiro. Pelo menos em 3 etapas, os cativos em Babilônia voltaram. Veio a primeira lá com Zorobabel e Josué, né?
O sumo sacerdote, Zorobabel era o governador, Josué era o sumo sacerdote. Depois nós temos mais um grupo que desce com Esdras, depois nós temos um outro grupo que desce com Neemias. Então, em pelo menos 3 oportunidades, os cativos voltaram para Jerusalém. E então, com Zorobabel e Josué, eles vão reconstruir, começam a erigir, levantam um altar primeiro, que estava destruído, depois começam a reconstrução do templo. A reconstrução do templo, ela para por um tempo longo, depois ela é retomada, nós já estudamos isso, Ageu vai falar, Zacarias vai falar, e agora a construção é retomada, em 520, e quando foi em 516, o templo foi terminado. 516 a.C. Nós estamos falando aqui de 458, 433. Então, quase 100 anos depois, Malaquias, ele é chamado por Deus, ele é levantado por Deus para levar a sentença de Deus a Israel. Por que sentença de Deus? O que estava acontecendo? O povo que voltou do cativeiro, eles entenderam que as promessas de Deus feitas por Jeremias, Ezequiel, pelos grandes profetas, promessas de paz, promessa da restauração do trono de Davi, promessa de prosperidade. Na visão do povo, essas promessas elas não se cumpriram, elas não haviam se cumprido. Então, eles ficaram frustrados, eles ficaram decepcionados, né, com Deus, e então eles esfriaram. Então, esse é um período de grande esfriamento espiritual. O povo estava passando por um grande esfriamento espiritual, e esse esfriamento espiritual levou ao descaso para com a lei, levou, é claro, um descaso para com Deus em primeiro lugar, né? Eles estavam com um problema com Deus, e eles então, como estavam com um problema com Deus, porque no entender deles, Deus não os estava abençoando como havia prometido, então eles ficaram desanimados com Deus e com as coisas de Deus, e a lei, o culto a Deus. Então eles se tornaram negligentes para com o culto a Deus e começaram a passar a profanar o altar do sacrifício. Os sacerdotes, no capítulo 2, uma palavra bem pesada para os sacerdotes no capítulo 2, os sacerdotes, eles não somente estavam deixando de orientar o povo quanto à maneira correta de fazer o sacrifício a Deus, de ensinar a lei para o povo, mas os sacerdotes estavam aceitando os sacrifícios que o povo, ou as ofertas que o povo trazia a eles para oferecer a Deus, e os sacerdotes estavam oferecendo o cego, estavam oferecendo o coxo, o manco, o animal com defeito, conforme a lei havia estabelecido, não era para trazer esse tipo de animal a Deus. E Malaquias vai através de Malaquias, Deus vai dizer para o povo: apresenta o que vocês estão me apresentando ao governador, vamos ver se ele vai ser favorável a vocês, se ele vai apoiar vocês, se ele vai ser generoso com vocês. Então, o povo se esfriou espiritualmente, o povo se tornou negligente no seu relacionamento com Deus, no relacionamento com a lei, no cumprimento dos seus deveres. Um exemplo disso é o dízimo. Eles estavam sonegando o dízimo, não entregando o dízimo todo. Capítulo 3, Malaquias vai falar sobre isso. E eles ainda queriam as bênçãos de Deus, eles estavam vivendo dessa maneira e ainda queriam que Deus os abençoasse, e julgava a culpa em Deus, né? Deus era o culpado de Deus não os abençoou, e por isso eles desanimaram com as coisas de Deus. Então esse é o momento em que Deus chama Malaquias, como diz, para falar a verdade que o povo precisava escutar, para confrontar o povo e levar o povo a ver que a responsabilidade pelas dificuldades financeiras, econômicas que eles estavam passando, eles ainda continuavam sob a opressão dos persas, do Império Medo-Persa. O trono de Davi não tinha sido restaurado ainda, porque a promessa de Deus não era para esse tempo ainda. As promessas de Deus da restauração do trono de Davi era para a vinda de Cristo. Era quando Cristo viesse, e de fato Cristo veio, então Deus cumpriu a sua promessa em Cristo, 400 anos depois de Malaquias. Se passaram 400 anos entre Malaquias e Mateus.
400 anos de silêncio profético. A voz profética de Deus não foi ouvida, a voz de Deus não foi ouvida nesses 400 anos. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, mas o povo se distanciou de Deus. Foi no período interbíblico que surgiram as grandes seitas político-religiosas que nós temos no Novo Testamento, os saduceus, os fariseus e outras seitas político-religiosas que estão no Novo Testamento. Também a literatura escusa, né, surgiu nesse período interbíblico. Então, a voz de Deus ela ficou silenciada durante esse período. Aí depois nós já temos Deus falando, o anjo do Senhor falando a Zacarias a respeito de João Batista, falando a Maria, José a respeito de Jesus Cristo. Então Deus volta a falar e ele agora fala definitivamente na pessoa do seu Filho, conforme o escritor aos Hebreus nos registra. Falou aos nossos pais de muitas maneiras, pelos profetas, nos últimos dias nos fala pelo Senhor Jesus Cristo. Então, aquele tempo que Deus levanta Malaquias era esse tempo de frieza espiritual, de negligência para com as coisas de Deus, né? De culpar a Deus pelos problemas que estavam enfrentando, de questionar o amor de Deus. O povo questionava o amor de Deus, o povo questionava a justiça de Deus, o povo questionava a fidelidade de Deus, portanto o povo estava questionando o caráter de Deus. Então Malaquias vai falar sobre a grandeza de Deus. Um dos temas de Malaquias é a grandeza de Deus. Deus é conhecido fora dos termos do seu próprio povo, né? Então, a grandeza de Deus. Malaquias vai usar ou vai mostrar que Deus ele é grande. Um exemplo disso, versículo 5 ainda do capítulo 1, logo no início, para mostrar como é que Malaquias vai... a ideia, o plano dele, a gente vai ver daqui a pouco, é restaurar a compreensão de quem realmente é Deus para o povo. O povo estava decepcionado com Deus e esqueceu quem era Deus, né? Aí ele fala no versículo 5, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vocês vão ver e vocês vão dizer que o Senhor é grande fora dos limites de Israel. Então, Deus está questionando aqui a falta de respeito do povo para com ele, a falta de honra do povo para com ele. O povo não respeitava Deus, o povo não honrava Deus, né, com a sua vida, com a obediência, com o culto que prestava a Deus, porque o povo havia esfriado espiritualmente, o povo estava decepcionado com Deus, frustrado com Deus, negligente para com as coisas de Deus. Então, o profeta levanta para poder falar a esse povo. Mas vamos lá então, para que ele escreveu então? O objetivo, qual é o objetivo do profeta Malaquias escrever então nesse contexto que nós já analisamos? Primeiro, para despertar. Malaquias ele quer despertar um povo cujo cinismo, o povo se tornou cínico, né? E que eu vos tenho amado. Em que o Senhor nos tem amado? Né? Cinicamente, eles questionam Deus, eles ousam questionar Deus. Questionando o profeta, eles estão questionando Deus. Então, esse povo se tornou cínico, esse povo se tornou cético, né? Então, o objetivo de Malaquias, o primeiro objetivo de Malaquias é de despertar um povo cínico, um povo cético religiosamente falando, não é? Sobre as promessas que Deus havia feito e levar a uma adoração verdadeira, já que esse povo estava praticando uma adoração insincera, uma adoração que era a franca desobediência a Deus, confrontava a lei de Deus, o que Deus havia estabelecido a respeito do culto a Ele. Então o objetivo é despertar esse povo, trazer esse povo de volta desse cinismo, desse ceticismo religioso e levar o povo a prestar um culto que agradasse a Deus, que plenamente agradasse a Deus. O segundo objetivo de Malaquias é renovar a esperança nas promessas. É mostrar, olha, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas não se cumpriram ainda porque não chegou o tempo, não chegou a hora. Vocês estão querendo que Deus venha e Deus vai vir.
só que ele vai vir em juízo. Ele vai vir, Deus vai vir em juízo, ele mesmo vai vir ao templo dele, mas ele vai vir em juízo, não é o que vocês estão pensando, não. Vocês estão pensando que Deus vai vir para abençoar vocês, independente de como vocês vivem, como vocês agem, como vocês estão vivendo, como vocês estão agindo. Não, Deus vai vir, mas ele vai vir para purificar vocês. Ele vai vir para separar o justo do injusto, o joio do trigo. Ele vai vir para fazer essa separação. E ele vai começar realmente na casa dele, no meio do povo dele. Então vocês estão esperando a vinda de Deus. Ele vai vir, mas ele vai vir para isso, para fazer essa separação. Então o objetivo é renovar a esperança e reavivar a verdadeira religião, tendo em vista então a certeza de que Deus vai cumprir os seus propósitos, as suas promessas no tempo certo. O plano de Deus não falha. Deus tem um plano, e ainda que os homens se rebelem contra ele, ainda assim o plano de Deus vai se cumprir, a vontade de Deus, ela certamente vai se realizar. Então, é importante a gente entender isso, e é o que Malaquias está tratando aqui. Esse é o propósito dele, o objetivo dele. Mas vamos lá, tema. Qual é o tema de Malaquias? O tema é uma exposição da situação em que o povo se encontra. Ele vai falar do estado ele vai confrontar a vida diária do povo, ele vai confrontar as práticas diárias do povo, e o estilo de vida do povo, ele vai confrontar o culto do povo. Então ele vai expor isso. Ele vai expor a condição do povo ante aos ouvidos do próprio povo. Ele, por exemplo, Deus afirma: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, cinicamente, em que nos tens amado? Então, vejam que aqui Deus vai, através do profeta, dar uma resposta a estes questionamentos do povo. Esse é o primeiro, a questão do amor. Depois vai tratar da questão da justiça. Chegavam a dizer, irmãos, até o seguinte: olha, Deus, ele trata melhor o ímpio do que trata o crente. Então eles estavam questionando a justiça de Deus, dizendo que Deus não era justo como dizia ser. Então eles estão questionando o caráter de Deus. Veja que ponto chegou esse povo. Mas esse é o ponto que chega àquele que esfria espiritualmente, aquele que perdeu o primeiro amor, né? Aquele que já não tem aquele amor sincero, verdadeiro, do início da sua caminhada cristã, quando ele entendeu, pela ação do Espírito Santo, ele entendeu o plano da salvação, ele reconheceu-se pecador, ele reconheceu que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, deu a vida por ele. Então ele, naquele momento, convencido, comovido e impactado, ele chega a esse amor verdadeiro. Mas com o tempo esse amor pode chegar a esse esfriamento. E nós vemos isso acontecer. Mas o próprio Deus, pela ação do seu Espírito na vida dos seus escolhidos, ele não permite que esse esfriamento seja total e definitivo. Deus levanta, né, traz de volta. E é o que ele está fazendo aqui através do profeta Malaquias. Então, por isso, Malaquias vem para trazer uma exposição da vida e do pecado do povo. Ele aponta o dedo para o povo, ele aponta o dedo para o sacerdote, e ele questiona o sacerdote: olha, vocês não estão ensinando a lei, vocês estão apresentando a Deus coisa que vocês sabem que não deve apresentar. Outra coisa que vocês estão fazendo, vocês estão separando das mulheres de vocês, e estão casando com mulheres estrangeiras, e estão trazendo elas para o santuário, vocês estão profanando o santuário de Deus, agindo assim. Então ele vai apontando o dedo e vai mostrando os erros daquele povo, onde aquele povo tem quebrado a lei, e tudo isso em consequência da frieza espiritual. O estado de frieza espiritual levou a essa situação que Malaquias está aqui trabalhando. Então esse é um tema, a exposição do pecado, a exposição da vida que o povo estava levando e achando que ainda Deus deveria abençoá-los vivendo mesmo daquela maneira, né? E ele fala então sobre a condenação desse estilo de vida. Ele condena esse estilo de vida. O Deus condena esse estilo de vida através da boca aí do profeta Malaquias. Ele condena aquele culto que o povo estava oferecendo a ele. Não era do agrado de Deus. Deus não tinha prazer naquele culto, ainda que Deus tenha estabelecido as ofertas para
que ele pudesse respirar o aroma suave e agradável dos sacrifícios, das ofertas, mas Deus queria obediência. Ele estabeleceu o sacrifício, mas antes do sacrifício ele quer obediência. Obediência quero, sacrifício não. Não é que Deus não queira o sacrifício, que Deus não queira o culto, só que Deus quer obediência. Uma pessoa que não obedece a Deus e presta um culto a Deus, o seu culto não é aceito por Deus. Não é agradável a Deus esse culto. Uma pessoa que vive uma vida de desobediência a Deus em todas as esferas lá fora, em todas as áreas lá fora, e aí vem para a igreja e presta o seu culto a Deus, esse culto não agrada a Deus. Deus quer obediência. O culto deles não era um culto sincero, e Deus quer um culto sincero. Ele quer que o seu povo seja um povo sincero. Então, Deus vai expondo isso, Deus vai condenando a essa religião cínica, fria, morta, insensível, inútil, improdutiva. Ele vai questionando. E um parênteses aqui, meus queridos. Nós sabemos que o povo foi levado para o cativeiro, Israel, em 722, foi levado para o cativeiro assírio, por causa de muitos pecados. Dentre eles, um dos principais, a idolatria. A idolatria. Adoravam bezerros, né? Faziam bezerros e adoravam bezerros de ouro, adoravam a Baal e outros ídolos, né? Outros ídolos. Também Judá, em 586, foi levado a cativeiro também por causa da sua idolatria. Outros pecados, é claro, mas a idolatria. Depois do cativeiro, nós não temos mais uma referência, nós não vemos isso dos profetas pós-exílicos. Eles não falam de idolatria nesse sentido, da idolatria de se curvar diante de um poste-ídolo, se curvar diante de um ídolo, diante de uma madeira, um ídolo de madeira, de ferro, de bronze, de prata ou de ouro. Não, mas eles não deixaram de ser idólatra. Agora, nesse momento, depois do cativeiro, eles começaram a praticar um outro tipo de idolatria. Eles passaram a idolatrar a prosperidade financeira. Aí eu digo para vocês que os pregadores da prosperidade, eles fizeram um curso com esse povo lá antes, 400 anos antes da chegada de Cristo. Eles fizeram um curso com ele lá. Não sei como, mas fizeram. Porque o povo estava dizendo assim, Deus não nos ama. Por que eles estavam dizendo que Deus não nos ama? Porque eles estavam passando por carestia, estavam passando por escassez, estavam passando por opressão do seu inimigo. Então, quer dizer, Deus não estava abençoando eles. Se eles não estavam sendo abençoados por Deus, então Deus não os amava. Eles começaram a medir o amor de Deus pela prosperidade. Se eles eram prósperos, Deus os amava. Se eles não eram prósperos, Deus não os amava. Se eles tinham o que queriam, Deus era justo. Se eles viviam, se a vida fosse boa para eles, sem dificuldades, sem problemas, sem luta, Deus era justo. Se eles passassem por dificuldades, Deus não era justo, Deus era injusto. Deus tratava melhor o ímpio do que o crente. Então, vejam que eles começam a medir o amor de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, pelas coisas materiais. E agora a prosperidade material passa a ser o ídolo deles, passa a ser o Deus deles. Eles começam a buscar essa prosperidade. Como eles não entendem que não tem, é porque Deus não está cumprindo as suas promessas. Se não está cumprindo, é porque Deus não os ama, é porque Ele não é justo. Então, eles ficam decepcionados, se frustram e abandonam, e largam mão desse Deus. Então, essa ideia, e agora esse tipo de atitude é cobrado, é condenado aqui. E então nós temos aqui uma religião insincera. Não é que eles não tinham a religião, eles tinham a religião, mas era uma religião insincera. Aqui eu está projetado aí para os irmãos um esboço de Malaquias, o esboço de Malaquias. Aí primeiro, capítulo 1, versículo 1, ele é uma introdução, ele vai falar a sentença de Malaquias, né, do Senhor através de Malaquias. Depois, do capítulo 1, versículo 2 a 5, Malaquias vai
falar, ou ele vai condenar a insensibilidade à graça de Deus. Deus ama o povo e demonstra o seu amor. Ele escolheu o povo de Israel e rejeitou Esaú. Então, o fato de Deus ter escolhido Israel é graça. Ele rejeitou, ele escolheu a Israel e aborreceu a Esaú. Então, vocês foram alcançados pela minha graça. Eu poderia ter rejeitado vocês, mas eu rejeitei Esaú e escolhi vocês. Isso é prova do meu amor. Então, a eleição é prova do amor. Não são as bênçãos materiais, é a eleição. Deus elegeu, colocou os seus olhos. Deus ama. Então, o amor de Deus demonstrado aí na eleição. Ele elegeu o seu povo. Depois, no capítulo 1 ainda, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9, ele vai falar sobre uma adoração insincera. A adoração que o povo está prestando a ele é uma adoração insincera. Ele vai falar, então, depois da estabilidade das famílias, e é o caso dos sacerdotes estarem dando carta de divórcio às suas mulheres e se casando com mulheres estrangeiras, levando-as para o santuário, profanando o santuário de Deus. Eles eram infiéis para com a mulher da sua aliança. Depois ele vai tratar sobre visões erradas a respeito de Deus, no capítulo 2:17 a 3:7. Então, o povo tinha uma visão errada a respeito de Deus, não compreendia, e se você não tem uma visão certa a respeito de Deus, você não vai se portar de maneira correta diante dele e nem em relação às coisas dele, às coisas de Deus. Depois ele fala sobre doação insuficiente. Ele vai tratar então da questão do povo roubar a Deus. E o povo questionava: em que nós temos roubado ao Senhor? Roubará o homem a Deus? Em que nós temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso vocês são amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. E eu tenho amaldiçoado as bênçãos de vocês. Porque então faz o seguinte: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e provai-me nisso. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar chuvas de bênçãos, então eles são condenados e são chamados, né? O pecado é apontado, é exposto, é condenado essa prática. Eles são chamados então ao arrependimento. Então faz o seguinte: em vez de só negar, entregue o seu dízimo, seja fiel e faça a prova de Deus, e você vai ver como Deus vai abençoar você. Então depois ele trata dos motivos impróprios para o culto a Deus. O povo não estava cultuando a Deus pelos motivos certos, né? E finalmente, capítulo 4 a 6, ele vai chegar à conclusão. Então esse é o esboço aí do livro. Agora vamos ver aqui alguns ensinos que nós aprendemos aí de Malaquias. O primeiro deles é que nós não devemos de maneira nenhuma julgar o amor de Deus pelas bênçãos de Deus ou pela falta delas. Se eu sou abençoado, se eu tenho uma vida abençoada, então é porque Deus me ama. Se eu não tenho uma vida abençoada, então Deus não me ama. Eu questiono o amor de Deus pelas coisas materiais que eu tenho ou deixo de ter. O povo fazia isso foi exposto como errado, isso foi condenado como pecado, e o povo foi chamado a mudar de mente em relação a isso. Deus provou: eu amo vocês, porque eu poderia ter rejeitado vocês. E olha o que aconteceu com Esaú. Eu rejeitei Esaú, olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele era para ter acontecido com vocês, mas eu escolhi vocês. Então a prova do meu amor é que eu escolhi vocês. Deus escolheu você para a salvação. Ele escolheu você para viver uma vida de rei nesse mundo, não. Poucos foram os servos de Deus que viveram esse tipo de vida aqui, né? Nós temos José do Egito, nós temos Abraão, que tinha muitos bens, viveram uma vida tranquila, mas o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador, veio a esse mundo e ele não tinha nada, humilde, né? Então não podemos medir o amor de Deus ou entender: eu tenho muitos bens, eu sou próspero financeiramente, materialmente falando, então Deus me ama. Eu não sou próspero, eu não sou rico, eu vivo com dificuldade, então Deus não me ama. Não faça isso. O povo fez isso aqui e Malaquias foi levantado para questionar. O segundo ensino é: não julgue a justiça de Deus pelo bem ou o mal pelo qual você passa. Se você
está vivendo uma vida difícil, aí você começa a olhar para o seu vizinho, que não é crente, que é um blasfemo, e ele está prosperando, e você, que é o servo de Deus, está aí lutando todo dia, você levanta cedo e deita tarde, está trabalhando. Meu querido, não julgue a justiça de Deus por isso. A presença do mal no mundo não é culpa de Deus, não, é culpa do próprio homem. O homem fez a sua escolha e ele está debaixo da maldição do pecado. Então, tudo que acontece nesse mundo é consequência do pecado. Estamos num mundo que está debaixo da maldição do pecado. Se comer, certamente morrerás. Essa era a sentença. Estamos debaixo dessa sentença de morte. A perda da comunhão com Deus, a natureza produzindo cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas, e não só coisa boa para nós. Então, vivemos num mundo que está debaixo de maldição. Então, entenda, não diga, Deus não é justo. Por que ele não é justo? Porque Deus permite o mal na minha vida, então ele não é justo. Uma pessoa não crente vive uma vida muito mais tranquila do que a minha, então Deus não é justo. Não faça isso. O povo fez isso e Deus levantou Malaquias para questionar isso e para falar, vocês querem então ver a diferença? Vocês acham que Deus trata melhor o ímpio do que o crente, o servo dele? Esperem para vocês ver quando ele vier ao templo. Quando vier o sol da justiça, esperem para vocês verem o que ele vai fazer. Ele vai separar o ímpio do justo. Aí vocês vão ver a diferença, vocês vão ver que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Naquele dia vocês vão ver isso, como Deus trata o ímpio. Aí vocês vão ver como Deus trata aqueles que creem nele e obedecem a ele e cultuam a ele com sinceridade e são fiéis a ele. Vocês vão ver a diferença, como Deus trata esse e como Deus tratará os ímpios naquele dia. Então, aprendam isso. Não julgue a justiça de Deus pelo bem ou mal. A terceira lição, os requisitos para um culto agradável a Deus. Em relação ao culto, os requisitos, alguns, que nós encontramos aqui em Malaquias, em relação ao culto agradável a Deus. Primeiro deles é reverência. Reverência tem a ver com o reconhecimento de quem é Deus, porque ele fala, vocês vão saber que o Senhor é grande, vocês vão saber, vão ver e vocês vão dizer que o Senhor é grande também, fora dos limites de Israel, em toda a terra. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então, reconheçam diante de quem vocês estão. Reconheçam que Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador. Vocês não estão debaixo, vocês não estão próximos a um igual a vocês, não. Vocês estão próximos de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso. Então, reconheçam diante de quem vocês estão, se portem com reverência na presença dEle, respeitem a presença de Deus, se calem diante, como Salomão disse, olha, pronuncie pouco, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Deus está no céu, você está na terra. Então, a ideia da reverência, do reconhecimento da grandeza de Deus, é claro, da graça dEle, da misericórdia dEle em Cristo Jesus para conosco, mas não é que daí, o cara lá de cima, ele, não, nós devemos reconhecer quem é Deus. Ele é Deus, o Criador, e nós somos criatura. Uma outra exigência é sinceridade. Da sinceridade Deus se agrada. O culto tem que ser um culto sincero. Você tem que orar com sinceridade, você tem que cantar com sinceridade, você tem que ouvir a palavra de Deus com sinceridade no seu coração. Você tem que entrar para dentro do templo para prestar um culto a Deus com um coração sincero. Para que você vem na igreja? Tem que ser para prestar o seu culto a Deus. Então você tem que vir com essa sinceridade. Aqui não é um clube social, a igreja não é um clube social. A igreja não é um encontro de amigos, a igreja não é uma fraternidade como os maçons. Não, aqui o espaço nosso, aqui o salão de cultos, é para a igreja se reunir e prestar culto a Deus. E esse culto deve ser sincero. Eu vou para a igreja, eu vou para o salão de cultos para quê? Para prestar o meu culto ao meu Deus. Vou prestar o meu culto a Ele. Sincero, motivo sincero. Outro motivo é obediência. Como já dissemos para trás, se você não obedece a Deus, não obedece à palavra de Deus, em relação à sua maneira de viver e em relação ao culto, seu culto não é agradável a Deus. Ele é condenado. É um culto insincero, é um culto
que é uma ofensa a Deus. Deus não tem prazer nele, porque o que Deus quer é obediência. Obediência quero, sacrifício não. Deus quer obediência. Você tem que obedecer a Deus no seu dia a dia. Não é obedecer a Deus só aqui na igreja, não. Obedecer a Deus na sua casa, sendo o esposo segundo o coração de Deus, a esposa segundo o coração de Deus, sendo pai segundo o coração de Deus, sendo filho segundo o coração de Deus. Você precisa ser um funcionário lá na sua empresa, um patrão segundo o coração de Deus, uma pessoa crente de verdade, que tem temor de Deus, que obedece a palavra de Deus. Aí você vem para a igreja e presta o seu culto de acordo com a palavra de Deus, um culto cristocêntrico, centrado também na palavra de Deus, e esse é um culto agradável a Deus, e Deus se agrada do seu culto. E Malaquias, então, ele termina o seu livro falando justamente, falando a respeito da vinda de Deus ao seu templo, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo, portanto, e falando para o povo o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Aqui Deus está mostrando como é que ele trata o ímpio. Como é que ele trata o ímpio? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Vê como é que Deus faz diferença? Como é que ele vai tratar o ímpio, como é que ele vai tratar aquele que teme a ele. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Então vejam a graça do próprio Deus, enviar, como ele diz, o seu mensageiro, né, para converter o coração dos pais aos filhos, para promover paz, estabelecer a paz, para que Deus não venha e não fira a terra com maldição em decorrência dos seus pecados do seu povo. Então, essas são as lições que nós podemos tirar aqui do livro do profeta Malaquias para a nossa vida, em relação como julgamos o amor dele, como entendemos, recebemos o amor de Deus, como tratamos a questão da justiça de Deus e também relacionados ao culto a Deus e a diferença entre como Deus trata o ímpio e como Deus trata o justo. Deus vai mostrar isso claramente. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe cada família e que nós possamos ler o livro do profeta Malaquias e meditar mais nesse livro, porque é um livro atual para nós. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, e abençoe-nos, ó Deus, para que possamos realmente colocar em prática, ó Pai, os ensinos que nesta noite pudemos retirar do livro de Malaquias, principalmente, ó Deus, em relação ao amor do Senhor, que não questionemos em nenhum momento o amor do Senhor por nós. O Senhor nos escolheu quando nós merecíamos a condenação eterna, o Senhor nos escolheu para a salvação e deu Cristo para morrer por nós e, ó Deus querido, nos reconciliar com o Senhor, nos fazer filhos do Senhor e nos dar a vida eterna. Também que não questionemos a justiça do Senhor, ó Deus querido, pensando, não passe nem pela nossa mente o pensamento de que o Senhor trata melhor o ímpio do que nos trata a nós, filhos do Senhor. Ó Deus querido, toda a alegria, todo o gozo, todo o regozijo de um ímpio, ele dura esta vida dele aqui, a existência dele aqui, depois é a eternidade de sofrimento. Mas aqueles que temem o Senhor e amam o Senhor e são amados pelo Senhor, ainda que vivam uma vida difícil aqui, mas eles serão toda a eternidade no gozo, ó Deus querido, da comunhão com o Senhor, das bênçãos eternas. E nos ajude, ó Deus querido, a prestar ao Senhor um culto agradável ao Senhor, com reverência, com sinceridade e obediência à palavra do Senhor.
E, ó Deus querido, permaneçamos firmes na esperança da volta de Cristo e do cumprimento de todas as promessas que o Senhor tem feito para nós. Elas irão se cumprir definitivamente, plenamente, na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.